O Gris foi meu primeiro gato. Foi ele que despertou o amor felino em mim. Descobri com ele o prazer de brincar e toda a ternura que nasce a partir do ato de cuidar de um gato. Ele mudou a minha vida para sempre. Uma das manias que eu e Gris compartilhamos é que quando estou deitada, ele sobe em cima de mim e deita no meu peito. E assim ficamos por um tempo, olhos nos olhos, respirando, em silêncio, em sintonia. Ele é um gato amoroso e nós nos encontramos nesse espaço de entrega e conexão verdadeira. Esse momento de pausa com ele sempre me trouxe carinho e calma. Eu sou Estefânia Fernandes e esse é o podcast A Louca dos Gatos. Durante essa temporada, eu tô contando a minha história com Gris, Poá e Zuli. Se você começou a ouvir o podcast agora, te recomendo voltar aos episódios anteriores para saber sobre essa história desde o início. Episódio 5. Como lidar com a doença do meu gato. Bom, como eu contei no episódio anterior, eu estava há 1 ano e meio tentando unir Gris e Poá, meus gatos mais velhos, e Zuli, a nova integrante da família. Foram muitas tentativas, e mesmo oferecendo tudo o que podia para eles, as respostas eram negativas. Após a mudança de casa, deixei eles mais soltos e o estresse aumentou. Eu e todos os envolvidos estávamos exaustos, mas não sabíamos o que fazer. Em abril de 2024, eu definitivamente entendi qual era o meu limite. Eu fui limpar a caixinha de areia do Gris e vi que o xixi estava com sangue. Me lembro de sentar ao lado da caixa de areia em choque. Era a primeira vez que isso acontecia. Eu já sabia que o Gris tinha tendência a ter problemas renais, mas isso nunca tinha se agravado. Ele vivia bem até então. Gris, nessa época, com 9 anos, deu os primeiros sinais de adoecimento. E eu entendi que o limite nessa insistência de aproximar os gatos era a saúde. Se você ouviu toda a história e chegou até aqui, possivelmente deve estar se perguntando por que eu não desisti da adaptação antes. No início de tudo, intuí que não daria certo, mas Edu, meu marido, já estava muito apegado a Zuli e decidimos investir e buscar ajuda de profissionais. Aí eu recebi as orientações profissionais e estava disposta a fazer tudo para dar certo. A verdade é que nunca perdi as esperanças. E claro, depois de tanto tempo, já amávamos a Zuli e seria difícil nos despedir dela e encontrar um novo lar. Então, relembrando, Edu e eu moramos em casas separadas. Nós pensamos na possibilidade de levar a Zuli para a casa dele, mas isso nos afastaria. Mudaria muito a nossa rotina ter os gatos divididos em 2 casas. Nós vivemos um grande dilema e, no meio disso tudo, a vida acontecia. Não era possível parar tudo para cuidar dos gatos. A gente precisava integrar as necessidades deles com as nossas. Mas agora, com Gris doente, eu decidi pausar e focar nele. Mantive a casa dividida, Gris e Poá de um lado e Zuli do outro. E deixei de fazer os encontros entre eles. Era hora de cuidar do meu companheiro, para ele melhorar logo. Depois de encontrar o xixi com sangue na caixinha de areia, o quadro do Gris começou a piorar. Ele vomitava muito, começou a andar meio cabisbaixo pelos cômodos. Tive acompanhamento veterinário, fiz todos os exames e comecei a tratar do problema renal com remédios em casa. Mas ele seguia vomitando muito e a veterinária sugeriu aplicar um soro com remédio para enjoo. A aplicação foi feita em casa por uma veterinária. E foi aí que tudo mudou. Gris ficou muito ruim.
algo aconteceu ali. Ele ficou quieto, deu um miadinho que nunca tinha ouvido antes. Depois começou a andar com dificuldade. Tentava beber água e comer, mas não conseguia. Observei ele por um tempo, mas vendo que não melhorava, decidi correr para um pronto-socorro especializado em gatos. Após a consulta veterinária e de fazer todos os exames, os veterinários chegaram à conclusão de que era apenas uma infecção renal, até pela tendência a problemas renais que o Gris já tinha. Mas eu via que tinha acontecido algo mais. Gris estava com a pressão muito baixa e precisou ficar internado. Eu fiquei destruída. Nunca tinha vivido uma internação de gato antes. Voltar para casa com a caixa de transporte do Gris vazia foi a pior sensação do mundo. Foi como deixar um pedaço de mim. Sentia um buraco no peito, embrulho no estômago e nó na garganta. Mesmo sentindo tanta dor, precisei confiar nos profissionais que escolhi. Não tinha nada que eu pudesse fazer. Me senti extremamente frágil e vulnerável. Nessa época, a médica veterinária sistêmica e terapeuta Isabela Coldre me ajudou a lidar melhor com os meus sentimentos. É inevitável que em algum momento o gato adoeça. E aí, qual é a melhor forma da gente lidar com isso? É inevitável que ele passe por algumas circunstâncias, às vezes o adoecimento e às vezes não, mas às vezes o próprio processo de envelhecimento, né? Então, como lidar com o que não está saindo como a gente gostaria, né? E isso é muito difícil, porque esbarra exatamente no que você falou do controle. Quando eu não estou no controle da situação, quando aquilo que está acontecendo é maior do que eu. Isabela diz que a forma como a gente olha para essa situação em relação ao animal é muito importante, porque o nosso estado emocional influencia o dele e pode contribuir positivamente ou negativamente. Sabe? Porque os animais não sabem o que é doença. Eles não sabem o que eles têm. Eu falo que os animais não são os seus diagnósticos. Ele não sabe que ele tem um câncer, ele não sabe que ele tem uma pedra no rim. Ele só está vivenciando e sentindo os desdobramentos físicos, clínicos daquilo que está acometendo a saúde dele. Então, como que esse tutor pode dar segurança, não só no tratamento adequado, clínico para ele, mas em casa? Como eu posso olhar para ele com a força que ele precisa, para ele mesmo também, no que cabe a ele, fazer parte desse processo de cura? O Gris estava internado numa clínica veterinária excelente em São Paulo, e eu tive a oportunidade de ter a supervisão de um veterinário que é referência em felinos no Brasil, o Dr. Arquivaldo Rett, mais conhecido como Dr. Valdo. Foi ele que chegou à conclusão que o Gris teve uma reação inflamatória à aplicação do soro e estava com uma infecção generalizada, que aos poucos tomava todo o corpinho dele. Foi esse o diagnóstico do Dr. Valdo. Infelizmente, ele teve uma reação inflamatória à aplicação do soro. Isso não é comum, mas pode acontecer. Isso causa muita dor no local. A tendência é que toda essa área inflamada necrose. Isso tudo vai dar bastante trabalho. Precisamos de paciência. Ele tem um grande desconforto, mas pode ter uma evolução favorável. Teremos que acompanhar. Valdo. Foi aí que me dei conta que o quadro do Gris era grave e talvez irreversível. Eu me agarrei às palavras "pode ter uma evolução favorável" e segui em frente. O Gris ficou internado e eu sabia que estava sendo muito bem cuidado. Eu ia em todos os horários de visita e ficava todo o tempo permitido lá com ele. Infelizmente, o estado de saúde dele piorava a cada dia. Ele seguia firme e me olhava com a mesma doçura e profundidade. Eu procurava ficar calma, mas o desconforto de ver ele contido naquele pequeno espaço da internação era grande. Diante da gravidade do estado do Gris, precisei encarar de frente a possibilidade da morte. Conversei sobre isso com a Patrícia Vidal, psicóloga e psicoterapeuta especializada em luto pela perda animal. Então, assim, queria começar do momento em que a tutora descobre que o gato tem uma
Doença séria. Qual é a melhor forma da gente lidar com essa situação que na maioria das vezes a gente não está preparada, né? Diante desse diagnóstico, se constitui o que a gente chama de luto antecipatório, ou seja, já se percebe que a situação é grave, a questão da partida, da morte do animal já entra no cenário. Então, aí que entra em xeque também o quanto a pessoa conseguiu até então fazer uma rede de suporte de qualidade, né? Então, é muito importante que a pessoa, nesse momento, esteja, pelo menos também munida de um bom veterinário, de alguém que ela confia, que já construiu uma relação de vínculo e de história com esse animal e com esse tutor, para que seja uma base segura também na tomada de decisão. Com toda a história da adaptação dos gatos, eu acabei formando uma rede de amigas e profissionais que estavam me acompanhando, e todas me apoiaram durante a internação do Gris. Edu, meu marido, estava ao meu lado, e a Nádia, minha amiga, ficou na minha casa cuidando da Poá e da Zuli. A veterinária Isabela Coldre seguiu me orientando ao longo do caminho. Eu lembro que a Isabela me dizia que não era bom sentir pena, que era para eu olhar para o Gris, internado, e ao invés de ficar triste, falar para ele: "Você é forte, eu sou forte, a gente dá conta disso." Né? Então a pena não ajuda, em nenhuma circunstância. Então a gente pode falar, eu sinto muito, eu vejo que você está passando é desafiador, mas eu confio que você dá conta. E eu tô aqui para poder te ajudar da forma que me for possível. Esse conselho da Isabela foi fundamental para eu viver esse momento com o Gris, porque eu chegava lá e não ficava chorando, me lamentando. Se eu fizesse isso, eu estaria passando essa informação para ele de dor, de tristeza. Eu ficava sempre concentrada para passar força e sentir amor. Bom, foi um processo gradativo, né? Enfim. Essa é a voz do Edu, meu marido, que vocês já conhecem. Ele foi piorando aos poucos, assim, às vezes dava um sinalzinho de melhora, bem pouquinho, a gente se animava todo, mas no dia seguinte já estava pior de novo. Eu confesso que, pelo amor que eu sabia, que eu sei, né, que você sentia pelo Gris e pela importância do Gris na sua vida, eu via você muito forte, assim, em nenhum momento desesperada, sempre apegada, enfim, às suas questões espirituais e honrando mesmo, né, a vida dele e o que ele estava passando naquele momento, que ele estava numa situação muito difícil, né, e delicada. Mas eu tive, de fato, assim, muito forte. Apesar das tristezas que eu via, obviamente estava triste, eu te vi mais inteira ali. Interessante observar que a força foi crescendo em mim com o passar dos dias. Eu pratico meditação e yoga e conheço esse lugar de silêncio e presença. Nesse momento de urgência, essa conexão silenciosa foi aos poucos se instalando em mim, e eu pude cuidar do Gris de um lugar confiante, apesar de toda a situação que estávamos enfrentando. Eu via a integridade na presença do Gris. Ele não ficou desesperado, aflito. Percebi no Gris aceitação e resiliência. A gente se olhava e se encontrava no mesmo lugar de sempre, da conexão amorosa. Depois de 5 dias internado, o quadro do Gris continuou piorando, e os médicos veterinários falaram que ele precisaria ir para uma UTI. Mesmo sendo um tratamento mais caro, na UTI o Gris teria um atendimento mais próximo. Foi a primeira vez que eu vivi a internação de um animal, e não sabia responder às várias perguntas que me faziam. Se poderia fazer uma transfusão de sangue, se podia colocar um tubinho de oxigênio, se deveria fazer ventilação artificial se fosse necessário. Eu ia refletindo passo a passo, não queria que ele sofresse e aceitava o que fosse melhor e menos agressivo para o Gris. A cada dia que passava, eu tinha que tomar novas decisões. Financeiramente também ficou pesado, mas eu ia dividindo em parcelas e deixando para resolver isso depois. Via que os médicos veterinários procuravam alternativas para fazer com que o Gris se sentisse melhor, mas não tínhamos nenhuma melhora de fato. Mesmo assim, eu ofereci todo o tratamento para ele não sentir dor. Mas, diante da piora, uma possibilidade chegou a mim: a eutanásia.
É um assunto delicado. No meu caso, mesmo vendo que o quadro do Gris talvez fosse irreversível, eu decidi não fazer a eutanásia. Queria que o Gris partisse no momento dele, naturalmente, mas sem sofrimento. Isabela Coldre acompanha vários processos de adoecimento e diz que o animal não tem um sentimento negativo em relação à eutanásia. Os animais, eles são tão maravilhosos que eles se submetem às nossas decisões. Eles entendem quando a gente não dá conta de ir além. Sim. Então, para o animal, como é que é a morte natural e a eutanásia? Para ele não existe eutanásia na concepção dele, porque isso não faz parte do mundo natural. Mas ele sabe que se esse tutor decidir abreviar a vida dele, foi por essa inabilidade dele de lidar com a situação. E para o animal está tudo bem. Ele sabe que o tutor está fazendo o melhor que ele pode com a consciência que ele tem. No 10º dia que o Gris estava internado, era o 5º dia de UTI. Eu passei a tarde toda com ele. Fiquei com as mãos no corpinho dele, já todo ferido pela infecção generalizada. Olhos nos olhos. Estávamos juntos, apesar da dor. Me lembro que nesse dia o horário de visita acabou, mas as veterinárias não me mandaram embora como nos outros dias. Eu fiquei lá até o horário que me permitiram, conectada com ele do nosso jeitinho amoroso. Interessante, porque eu me lembro da última sessão que eu fiz com você, com ele internado, que você falou, chega pertinho dele, dá o seu amor, mas fala, eu te libero para você ir, se esse for o seu momento. Pode ir tranquilo, porque eu vou ficar bem. Isso é muito difícil para algumas pessoas, né? Isso quer dizer, eu tô aqui, eu adoraria que você ficasse, mas se esse for o seu destino, eu digo sim para ele, com toda a dor que vem junto. Sim. Né? Porque o amor, ele é livre de apego, né, Stefania? Sim. Sabe? Então, quem ama, libera. Exatamente, eu vi que ele estava ali sofrendo, se esforçando para ficar, né? Então, realmente, eu liberei. Eu falei, vai, fica bem, né? Que eu vou ficar bem também. Eu digo sim para o seu destino. E eu vou dar conta da vida sem você. Vai me fazer muita falta. Sim. Né? Quando eu liberar, não quer dizer que não vai ter dor, que... Né? Todo o processo vai acontecer, mas eu estou entregando para a vida o que é dela mesmo, né? E entregando esse controle. E aí eu fico só com a minha dor, que já é conteúdo o suficiente para eu ter que lidar. Né? Ter que lidar com Após entregar todo o meu amor para o Gris e conversar profundamente com ele, eu precisei voltar para minha casa. Edu, meu marido, e a Nádia, minha amiga, estavam comigo em casa naquele momento. Era noite. Dia 9 de maio de 2024. Naquela noite, eu me lembro que eu estava no quarto e eu tive uma sensação assim, e daí você foi, apagou a luz, você foi meditar, e de repente eu vi que você recebeu um telefonema. Nesse telefonema, o médico veterinário me disse que o Gris estava com falta de ar e começou a entrar em sofrimento. O veterinário me perguntou, eu posso medicar para aliviar a dor? Eu respondi que sim. Mas o veterinário me disse, eu vou medicar, mas pode ser que ele não volte mais. Ali eu entendi o que ele estava me dizendo e falei, tudo bem. Depois de desligar o telefone, eu me sentei na poltrona onde medito e me conectei com o Gris. E por incrível que pareça, eu senti uma energia muito boa. Senti liberdade, expansão, gratidão e amor infinito. Foi muito grande o que eu senti. Paz, entrega e confiança. Eu sabia que ele estava bem, e eu estava bem também. No final da meditação, recebi o telefonema com a notícia. O Gris partiu. Foram 10 dias desafiadores, observando a piora dele a cada dia, e ele partiu no momento em que nós dois estávamos preparados. Preparados para nos despedir. Mas eu via você muito conectado, você estava muito conectada com o Gris. Você viveu esse momento muito com ele, por mais que você estivesse em casa,
o seu coração estava com ele e você estava conectada com ele. E nesse sentido também acho que uma certa ingenuidade foi embora. Mas a vida é assim. E a gente volta pro lugar da natureza. A natureza é o movimento, é o nascer e é o morrer, né? A chegada e a despedida. Então, você não tinha vivido isso, você viveu com o teu primeiro gato. Então isso foi muito forte e foi muito bonito como tudo aconteceu, porque realmente... Depois da partida do Gris, eu decidi fazer um ritual de despedida para ele. Descobri um lugar que faz cremação de animais com a possibilidade de enterrar as cinzas junto com a plantação de uma árvore. E achei um jeito bonito de honrar a vida dele. Fomos para lá eu, Edu, a Nádia e Anne, que foi uma das profissionais que nos apoiou na adaptação e que virou nossa amiga. Todos esses rituais são importantes para a gente. Eles são humanos. Então isso é importante para a gente. A cremação, o velório, as homenagens são importantes para a gente. Mas se isso nos traz esse conforto e se isso nos ajuda no processo de luto, quem somos nós para criticar? Foi importante viver esse ritual de despedida do Gris. Eu levei a urna com as cinzas dele para casa e depois plantei uma árvore junto com as cinzas no sítio dos meus pais, em São Roque. Bom, aqui tá assim, como que nós podemos nos preparar para aceitar a partida dos nossos animais? Perguntei para Isabela Coldre. Porque os animais, como eles vivem menos que nós, eu falo que uma das grandes missões dos animais, um dos grandes legados que eles nos deixam é fazer a gente olhar para a morte. A morte é a única coisa que a gente realmente não pode controlar. E o ser humano tem pavor do que ele não pode controlar. Como é que a gente se prepara? Vivendo bem com eles e vivendo o presente. Porque os animais, eles não pensam na morte. A morte, ela está dentro da vida. Ela não é o contrário da vida, ela está dentro da vida. Para os animais, a morte ela está tão presente quanto qualquer outra coisa. Então, eles se entregam para o processo de morte. Como é que a gente se prepara? Vivendo bem e vivendo o presente e fazendo o melhor em relação a eles. Conversei também com a psicoterapeuta Patrícia Vidal, especializada em luto pela perda animal, sobre como nos sentimos após a perda. Bom, para começo de conversa, 9 entre 10 tutores sentem culpa. A maioria se questiona e essa revisão do que eu fiz, o que eu não fiz, será que isso faz parte do processo de luto também, da gente acomodar aquela realidade e, de certa forma, protestar. É como se a gente tivesse uma sensação de potência que, na verdade, a gente não tem, de controle de tudo o que aconteceu. E como se houvesse garantia de que se eu tivesse feito aquilo ou aquilo outro, o resultado seria diferente. Na verdade é que a gente não sabe. Os animais estão tão conectados, eles nos conhecem tanto, que eles entendem a nossa intenção. Então, por exemplo, um animal que tem estado numa UTI, tem estado internado, claro que ele não quer estar, preferia estar com o tutor, mas ele entende a intenção. A personalidade talvez não entenda, mas a alminha dele entende, a essência entende. E com relação ao luto, as manifestações elas são muito individuais e absolutamente singulares. Assim, cada pessoa vai se expressar de uma forma diferente. Essa experiência com Gris me mostrou que a morte é uma despedida do corpo físico, mas a conexão sutil se mantém. Agora, quando medito, nós nos encontramos no plano espiritual e sinto aquele mesmo amor. Estou narrando esse podcast 1 ano depois da morte do Gris. Claro que sinto a falta dele, mas o amor permanece. Você vai sentir. E eu acho que o seu luto foi muito equilibrado. Natural, foi natural. Ele foi muito natural. Dói pra caramba. É, claro, gente. Então, assim, muito não difícil. dá pra ir pra esse lugar. Quando você perde alguém, né? Alguém da família, um parente, enfim. Você vai ficar esse tempo. É. Então, assim, 1 ano... Até quanto tempo demora? 1 ano não é muita coisa. É, porque já vai fazer 1 ano. E eu ainda tenho horas que eu lembro, me dá tanta saudade, Sim, eu fico triste. E vai lembrar, em situações especiais, em ocasiões especiais, vai lembrar. Então, assim, você me perguntou quanto tempo? Não tem receita. O luto, ele é cheio de altos e baixos. Ele é um processo linear crescente, mas com muitos altos e baixos.
sabe? Então, A morte do Gris foi a primeira experiência que eu tive de uma despedida tão profunda. A partida do Gris me ensinou muito sobre a vida. sabe? Quando morre alguém, acontece alguma fatalidade, fala, gente, pode acontecer com qualquer um, eu preciso aproveitar mais a vida. Então a morte nos faz viver melhor. Sim. E aí, esse processo que você falou que é uma vivência, é um treino, ele faz a gente entender que existem as fases do luto, que tem a dor profunda e que depois aquilo vira saudade boa e que a gente dá conta e que a gente vai sobreviver e que a vida continua. E que a vida é maior do que a morte. O maior presente que a gente pode dar para quem já foi é viver bem a nossa vida. Sim. Porque a nós foi dada a oportunidade de ficar mais um pouquinho. Uhum. Né? Então, é muito pesado para quem já foi, seja um animal ou uma pessoa, ser responsável pelo nosso sofrimento. Então, a gente fala, eu estou muito triste, eu sinto muito a sua falta, mas em homenagem a você, eu vou viver bem. A vida continua. Mas claro que tive e ainda tenho momentos de saudades e tristeza após a partida do Gris. Às vezes tenho a sensação de que ele ainda está ali, dentro da sua casinha de papelão ou deitado perto do meu pé na cama. Pego os brinquedos dele na mão e me vêm memórias dele saltando e pedindo para brincar. Eu tive a sorte de ter pessoas ao meu lado que sabiam da importância do Gris na minha vida e que validaram a minha dor. Mas eu sei que nem sempre é assim que acontece. Por ser um animal de estimação, muita gente coloca o luto em outra caixinha, como se fosse mais fácil superar. Conversei sobre isso com a psicanalista Renata Winning, que é mestre em psicologia e especialista em psicologia perinatal. Antes de falar do luto pet, acho que é legal pensar também que a gente não sabe lidar com a morte de modo geral, que a gente não sabe lidar com o luto, né? Então, quando tem alguém lutado, o que a gente mais escuta também são as barbaridades que essa pessoa é obrigada a ouvir. Ah, não chora não, porque senão a pessoa vai ficar mal, né? No outro plano. Toma aqui um remedinho no velório. E morte é uma coisa que, assim, é um tabu. A gente não se prepara muito para a finitude. Então, quando isso acontece com o pet, piorou. Porque aí, quando não é um luto validado socialmente, aí é que a gente se vê mais ainda sem recursos de como lidar com essa situação. Então, às vezes, existe uma incapacidade de umas pessoas até de dizer um sinto muito, de ter uma real empatia por não entender do que se trata, né? Então, tem uma dificuldade nossa de falar sobre luto. E quando não tem essa autorização social, é muitas vezes pior porque a pessoa precisa ter essa dor validada. Então, conseguir fazer um processo de despedida ou de alguma forma ser acolhido, ser entendido, faz muita diferença. Depois da partida do Gris, entendi que não daria mais para seguir insistindo com a adaptação da Poá e Zuli, que ainda estavam no meu apartamento, dividido. E disse para o Edu, meu marido, que não seguiria com a adaptação entre elas. Eu precisava de tempo e silêncio para viver esse luto, e a Poá também. Então, a Zuli foi morar com o Edu. Poá entendeu o que tinha acontecido. Eu fui explicando para ela em voz alta e internamente, na nossa conversa silenciosa. Ela sentiu. Ficou alguns dias sem fazer cocô, o que não era normal. Mas ela foi forte e, pouco a pouco, se reequilibrou. E no caso dos animais, né, por exemplo, a Poá, que era parceirinha do Gris, sentiu também a perda e o luto, né? Eles também têm uma forma de Isso é importante vivenciar de falar. isso. Os animais também vivenciam esse processo, mas de uma forma bem diferente da nossa. Por quê? Porque eles não têm esse desejo de que seja diferente. Então, eles não vão entrar em julgamento, eles não vão entrar em culpa. Não vão estar narrando Nada, uma história. não, nada, né? nada. Só estão sentindo falta Perfeito. daquele ser. Perfeito, eles só vão sentir falta. Mas muitos animais, os tutores me relatam, mas ele ainda não tá bem, ele parou de comer. E aí eu falo, como é que você tá? E aí, muitas vezes, é uma ressonância, é um espelhamento da tristeza do tutor. O animal convida a gente a ir para esse lugar de autoobservação, mais uma vez, né? E aí eu falo, se não for
por você, faça isso por ele. Sim. Se permita, né? Vai tomar um café, vai ao cinema. E vai ter o dia que você vai ficar lá, deitado no edredom, enchendo o balde, porque precisa chorar a dor. Mas se permita voltar a viver também. Poá agora está com 10 anos, já tem algumas questões de saúde e eu decidi me dedicar a ela. Quando a Zuli foi para a casa do Edu, a Poá ficou com a casa toda para ela. Me lembro que ela saiu correndo toda feliz pelo corredor, que agora estava com a porta aberta. A casa não está mais dividida. Zuli também amou o novo apartamento todo para ela, sem nenhum conflito ou divisão. Então, finalmente, Poá está bem, Zuli está bem e Gris também, agora no plano espiritual. Agora, quem deita em cima de mim é a Poá, que nunca tinha feito isso antes. Ela faz isso de um jeitinho bem parecido com o Gris e olha no fundo dos meus olhos. Eles são muito diferentes. Enquanto Gris me passava ternura, amor e calma, Poá me passa força, independência e me conecta com o meu próprio valor. Ela é como um espelho que me mostra a minha própria grandeza. Fico muito comovida em perceber o poder dos gatos e o quanto eles nos cuidam e nos curam do começo ao fim de suas vidas. No próximo episódio, vou compartilhar um caso interessante que eu ouvi durante a gravação das entrevistas para essa primeira temporada. Vamos descobrir quais são os pilares do bem-estar felino e o que os gatos precisam para serem felizes nas nossas casas. Até lá! Se você ficou com vontade de ouvir as entrevistas completas com as profissionais que participaram do podcast, o conteúdo está disponível na Hotmart. O link para compra está na descrição do episódio e no nosso site aloucadosgatos.com.br. E eu também quero convidar você para se conectar com a gente no Instagram aloucadosgatos.oficial, onde você vai encontrar várias curiosidades sobre o podcast. A gente se vê por lá.